climatizados a 42 graus aqui em Cuiabá, que maravilha! Esse é mais um episódio do Quer Ver Escuta. É o 8º, Pamela Galiano? Já é o 8º. Caramba, como o tempo passa quando a gente se diverte, né, Anabela? Pois é, e nesse programa nós vamos falar sobre... ficção científica. Epa! Porque você fala que eu não li Saramago e Piriri Pororó, já leu Octavia Butler? A grande dama da ficção científica, assim, nossa, the best ever. Amo Chimamanda, mas Octavia, os livros dela me atravessaram assim de uma tal maneira e me fizeram gostar de ficção científica, porque eu tinha um certo, não gosto muito, entendeu? Ainda mais ler, né? Assistir um filme ou outro, beleza, mas ler uma coisa... E eu comecei com Parábola do Semeador e Parábola dos Talentos, que indico muito, onde ela fala de uma... do mundo pós-apocalíptico, entendeu? Retratando os problemas sociais, a questão dessa coisa da religião, sabe? Pelo poder, não pela fé, mas pelo poder e na verdade, fazer as pessoas obedecerem, né? Por medo, não por respeito. Então, assim, e o que eu acho mais, assim, já vou voltar para esse livro aqui, que eu ainda vou revelar para vocês o que é. Mas Parábola do Semeador e Parábola dos Talentos foram livros escritos nos anos 90. E quando eu peguei pra ler no ano de 2020, eu falei, amor, assim, você lia o livro, você lia o livro, você fala, não acredito, que parecia assim, que foi uma coisa, tipo Nostradamus do século XX, é tipo isso, sabe? Porque fala de uma pandemia, de uma coisa que aconteceu, e do presidente que tava lá nos Estados Unidos e tal, e ó, assim, então eu recomendo muito. Mas hoje eu vou falar de um livro dela, que assim, eu fiquei dias, eu não consigo, sabe aquela ressaca literária que você fica ali pensando, cara, como assim? Porque assim, é ficção, mas ao mesmo tempo as coisas que ela retrata aconteceram de verdade. Tô falando de Kindred, Laços de Sangue, da Octavia E. Butler. É um livro, se eu não me engano, de 1979, onde fala da protagonista Dana. E a Octavia escreve sempre com protagonistas mulheres, feministas e negras, né? Inclusive ela começa esse livro falando uma frase mais ou menos assim, que perguntaram por que ela escreve sobre poder. E aí ela fala que é uma coisa que ela tinha muito pouco. Então ela precisava escrever disso, ela precisava dar esse poder às suas personagens femininas, entendeu? E o que acontece? Temos aí a Dana, que está se mudando para um apartamento nos anos século XX, acho que nos anos 70 mesmo, que se passa a história. E aí ela desmaia, ela está mudando com o marido e tal, e ela desmaia. Quando ela acorda, ela voltou nos Estados Unidos do século XIX, né, quando a gente tinha a escravidão. Então, assim, ela começa a ter esses desmaios, onde ela volta e ela interage com o que acontece. Mas ela volta pra família dela, assim, lá, tipo, como se ela fosse a tataravó dela mesma, entendeu? Então, assim, ela volta pra lá e começa a interagir com os personagens, já com as outras pessoas, e assim... aí ela volta pra realidade, só que quando ela... E a gente tá falando de escravidão, então, por exemplo, vou só o comecinho, né? Ela acorda num rio, e aí tem uma criança se afogando, ela vai socorrer essa criança, de repente vem um cara branco com um chicote e dá-lhe nela, entendeu? Então, assim, e quando ela volta para os anos 70, que aí ela acorda dos desmaios, nos anos 70 passaram-se, assim, segundos, minutos, mas ela fica lá no passado por anos até, entendeu? É muito louco isso, é brutal, é cruel, porque assim, você imaginar que isso realmente aconteceu, não que hoje não exista o racismo. Isso que eu ia fazer uma pergunta. Tem algumas amebas aqui no Brasil e no mundo, mas principalmente no Brasil, que dizem que o racismo não existe aqui. O que você tem a dizer? Não tem nem o que dizer, né? Não vai pegar uma pessoa dessa e dar uns tapas, né? Mas assim, é ridículo isso, gente. Pelo amor, é uma coisa estrutural. Geralmente quem fala isso é branco, né? Geralmente quem fala isso é branco. E temos aí também uma população, né? Como é que chama aquele carinha lá que ficou no comando? Sérgio Camargo, né? Sei lá. O Hélio Negão? Isso. Vixe. Então, uma galera aí também que fica assim, não, imagina, sempre me chamaram disso, tá de boa, não, gente, isso até dói. Náusea falar o nome desse isso povo. Dói. Esses dias a gente viu um vídeo do menininho pedindo, 5 anos, rezando e pedindo pra Deus se um dia ele vai ser branco. Sabe, são coisas aí, o pessoal aí casquetando com a sereia negra. Tá bom, vou colocar a sereia como devia ser, se é que existe sereia. Gente, o pessoal aí questão cor de sereia. Alguém tem prova que sereia existe? Não, o Papai Noel...
preto não existe. Papai Noel existe, gente, E pelo amor outra de coisa, Deus. né? Vamos falar sério. Jesus, do Oriente Médio, né? Na época que Jesus nasceu. Hoje é difícil nascer um branco no Oriente Médio, naquela região lá. Você imagina na época de Jesus ter um cara branquinho andando naquele meio? Exatamente. Vamos colocar a mão na consciência e ver isso aí, né? É uma questão contra fatos não argumentos, né? Então, se você pegar a ciência pra explicar, você vai ver, opa, peraí, né? Mas tem gente que não gosta de ciência, né? Não sei porque que a mãe vacinou quando era pequena, então, né? Mas enfim. Mas voltando pro livro, esse foi um livro que eu li, eu fiquei em choque, me doeu, sabe? O final é uma coisa assim que me deu um nó na garganta, esses dias eu lembrando dele, já fiquei toda arrepiada já e querendo chorar, porque assim, é um livro lindo, cheio de gatilho, por conta da violência, do racismo, das coisas que aconteceram. Você se apega aos personagens do passado, né? Que quando a Dana volta para os anos 70, nem vivos estão mais, né? Então, assim, e aí ela conhece a verdadeira história da família dela, entendeu? Então, assim, é como se fosse uma viagem de autoconhecimento, mas muito doloroso. Então, assim, fica aqui. Todos os livros da Octavia são, assim... Meu Deus do céu, é muito bom, eu amo. E Kindred eu acho que é uma boa pra você começar assim a ler essa mulher magnífica, que foi a primeira mulher negra a ganhar, a ter notoriedade, na verdade, nessa vertente da ficção científica. Então ela é muito respeitada, sabe? Já nos anos 70, logo que ela começou, a mulher já matou a pau, entendeu? Então é isso, leiam Kindred, leiam Octavia, que vocês não vão se arrepender. É isso. Esse foi mais um Quer Ver, Escuta. E no próximo episódio nosso, Pamela Galiano, nós vamos falar para mim do maior autor mato-grossense de todos os tempos. Ah, sim, aquilo ali é sopa de pedra, hein? Ali tem, hein? Ali vou te dizer. Ó, um beijinho com o olho. Beijo, até mais.